Você já se pegou por acaso em uma encruzilhada da fé, onde as promessas de Deus parecem ecoar em uma sala vazia? Pensa comigo. Você crê, ora com sinceridade, dedica seu tempo, seu coração, mas a manifestação, essa continua sendo um mistério distante, um horizonte que, por mais que se olhe com esperança, nunca se aproxima de verdade. É como se houvesse uma barreira invisível entre sua crença e a concretização do que foi prometido. Não é a dor silenciosa de testemunhar outros receberem seus milagres, enquanto a alma se pergunta com um fio de desespero: e eu? Onde terei realmente errado, se é que errei? Será que minha fé é, de alguma forma, insuficiente? Há algo fundamentalmente falho em minha abordagem? Ou Deus, por algum motivo que não consigo entender, esqueceu-se de mim, ou considerou-me indigno de suas bênçãos? Se em seu íntimo você tem sentido esse cansaço, essa exaustão na alma, ou essa névoa de confusão, persistente na mente, se você se sente à deriva em um mar de incertezas espirituais, então este encontro, este momento que compartilhamos, é inteiramente para você. Muitos buscam respostas em rituais complexos, em longas peregrinações ou em sacrifícios grandiosos, pensando que a grandeza da bênção exige uma grandeza correspondente no esforço. Mas, e se eu lhe dissesse, com toda a clareza e convicção, que a verdadeira chave para destravar tudo isso não reside em ter mais fé, não em tentar forçar uma fé que você sente que lhe falta? E se a verdade for que a chave está em simplesmente usar a fé que você já possui, agora mesmo, de uma forma que você ainda não compreende completamente, de uma maneira mais consciente e deliberada? Que existe, sim, um código de ativação poderoso, uma ferramenta de manifestação que você carrega consigo, dentro de você, talvez sem nunca ter aprendido a desvendá-lo, a utilizá-lo com a precisão que ele exige e merece? Pense nisso por um momento. Se a verdade divina é que somos feitos à imagem e semelhança de um Criador, e esse Criador manifesta a sua vontade através da palavra, da declaração, da ordem, então não seria lógico, não seria até mesmo inevitável que nós, suas criaturas, possuíssemos em alguma medida essa mesma capacidade? A de moldar, de atrair, de manifestar através da nossa própria fala? Vamos então desvendar juntos por que suas declarações não são meros sons vazios, palavras que se perdem no ar assim que proferidas. Não são frases genéricas, repetidas, sem pensar. Elas são a própria linguagem fundamental, a expressão vital, o instrumento preciso, sim, o comando que destrava as promessas de Deus que já existem para a sua vida, esperando apenas a permissão para se materializarem em sua realidade tangível. Ao final de nossa conversa, você não apenas compreenderá o porquê profundo de tudo isso, a lógica espiritual por trás do poder das palavras, mas sentirá uma nova urgência, uma nova autoridade e o poder inegável, palpável, de cada palavra que pronuncia. Aprenderá, enfim, a alinhar essas palavras com a vontade divina que já foi estabelecida, não para forçá-la, mas para cooperar com ela, para finalmente ver a transformação que você tanto anseia se desdobrar diante de seus olhos. Prepare-se, pois é chegado o momento de redefinir sua conversa com o céu, e mais importante ainda, de redefinir e moldar ativamente a sua própria realidade. Agora que compreendemos o poder intrínseco de nossas palavras, permitindo-nos redefinir nossa conversa com o céu e com nossa própria realidade, é fundamental mergulhar na essência de quem somos. Olhe para dentro, reflita por um instante sobre a magnitude desta verdade. Você carrega em si uma impressão digital divina, um resquício da própria natureza criadora. Não somos meros observadores passivos do universo. Somos, de fato, co-criadores linguísticos. Pense na origem de tudo o que existe. As Escrituras nos revelam que o mundo foi formado pela palavra. Deus disse, e assim se fez. Esta é a essência do poder criador. Agora, se somos feitos à imagem e semelhança do Criador, não seria um contrassenso pensar que essa centelha criativa,
essa capacidade de manifestação através da fala, não nos foi também concedida? Reflita comigo. Não é apenas sobre Deus ter criado com a palavra, mas sobre como Ele nos deu a capacidade de co-criar com a palavra exatamente a sua imagem e semelhança. A inteligência infinita que reside em você é um eco da inteligência divina. Imagine Deus como o grande arquiteto universal, que concebeu todo o projeto, cada detalhe, cada promessa. Ele tem o plano mestre, o blueprint perfeito para a sua vida. E você, meu caro buscador? Quem você pensa que é nesse vasto canteiro de obras da existência? Você é o engenheiro de som, o mestre de obra que, com suas palavras, com suas declarações intencionais e cheias de fé, dá o comando preciso para que os materiais do reino espiritual comecem a se organizar, a se materializar na dimensão física. Nossas declarações não são murmúrios sem peso, elas são os comandos de voz que a própria criação aguarda em suspense para se mover e obedecer à sua direção. Cada palavra proferida com convicção é uma instrução que o universo espiritual recebe e sobre a qual age. Esta é a ciência espiritual da ressonância. O universo espiritual não é surdo aos nossos clamores, mas responde a uma frequência específica. Nossas declarações carregam essa frequência. Não se trata de simplesmente falar para Deus, como se ele precisasse ser informado de algo que já sabe. Não, a questão é falar em alinhamento com Deus, em sintonia com a verdade divina. É como afinar um instrumento musical. Quando todas as cordas estão na frequência certa, a melodia é perfeita. Da mesma forma, quando nossas palavras estão em ressonância com as promessas já existentes no plano divino, a manifestação se torna inevitável. Elas não buscam convencer Deus, mas sim ativar em nós a consciência da promessa já estabelecida para que ela se revele. Há uma diferença crucial e vital entre pensar positivamente e declarar ativamente. O pensamento positivo, por mais valioso que seja, é como uma semente guardada em sua mão. É bom ter a semente, é um bom começo, mas ela não germinará ali. É uma ação interna, uma predisposição mental. Já a declaração ativa, meu amigo, é a semente plantada com intenção na terra fértil. É o movimento, a exteriorização da fé, a liberação da energia criativa. Um pensamento é um plano mental. Uma declaração é o plano em execução, aguardando a colheita. Suas palavras são a ponte entre o invisível e o visível, o elo entre a promessa divina e sua experiência terrena. Aquilo que você verbaliza com autoridade e fé é o que se manifesta, porque a palavra é a lei. É a ordem que você dá ao universo, e o universo, sempre obediente à sua palavra, busca cumprir. Agora que compreendemos o poder intrínseco de nossas palavras, permitindo-nos redefinir nossa conversa com o céu e com nossa própria realidade, e que reconhecemos em nós a impressão digital divina de um co-criador linguístico, surge uma questão inevitável. Se nossas declarações são, de fato, tão cruciais para ativar as promessas divinas, se somos dotados dessa capacidade de cocriação verbal, então, por quê? Diga-me com sinceridade, por que tantas vezes nos vemos ativando exatamente o oposto daquilo que ardentemente desejamos? Por que a abundância prometida parece tão distante, a saúde tão fugidia, a paz tão efêmera? Esta é a grande questão, não é mesmo? O paradoxo que assombra muitos corações sinceros que oram, que creem, mas veem suas intenções se frustrarem. A resposta para esse enigma reside em um fenômeno que chamo de ruído branco espiritual. Não é algo externo que nos ataca de forma isolada, mas um som, uma frequência que nós mesmos geramos, muitas vezes sem a menor consciência. Imagine uma frequência constante de murmúrios de desânimo, de queixas persistentes, de lamentos sobre o que falta, de declarações de escassez, de incapacidade, de dúvida que se instala e se verbaliza.
Essas palavras, muitas vezes proferidas de maneira tão automática que sequer as percebemos, criam uma densa e opaca camada de interferência no éter espiritual. Pense nisso como tentar sintonizar uma melodia celestial em meio a uma tempestade de estática ensurdecedora. A estação, a promessa de Deus para a sua vida, está lá, perfeitamente clara em sua origem divina. Mas o ruído constante e perturbador de suas próprias palavras negativas e inconscientes simplesmente impede a recepção límpida, a manifestação clara. Suas palavras são como ondas de rádio, e se você está transmitindo estática, uma frequência de desalinhamento, não pode esperar receber de volta uma canção harmoniosa, não é mesmo? É, portanto, uma autoprofecia não intencional, um ciclo vicioso onde suas declarações diárias, muitas vezes proferidas de forma tão mecânica que sequer as percebe, se tornam os arquitetos de sua própria realidade. Quantas vezes você já disse, talvez em um momento de frustração momentânea, eu nunca consigo fazer isso direito. Tudo de ruim acontece comigo. Isso é sempre assim para mim. Eu não sou bom o suficiente para essa oportunidade. A vida é dura demais e só piora. Não tenho sorte em nada? Essas frases, aparentemente inofensivas, que parecem apenas desabafos, não são apenas pensamentos fugazes que se dissipam no ar. Longe disso. Elas são decretos verbais. Elas saem de sua boca e reverberam no universo espiritual, com a força de um comando. E o que fazem? Elas começam a construir uma prisão verbal ao redor de sua existência, em vez de abrir um caminho para a liberdade e a realização que você tanto busca. Suas palavras detêm um poder criativo intrínseco, e ao proferir essas afirmações negativas, você está literalmente construindo muros, criando barreiras energéticas ao redor de suas próprias promessas, impedindo a entrada da bênção que já está destinada a você. Compreenda bem esta verdade profunda. O inimigo, aquilo que se opõe ao seu bem maior, aquilo que tenta sabotar seu sucesso e sua paz, não precisa criar suas prisões do nada. Não, ele é muito mais sutil, muito mais astuto em sua ação. Ele apenas pega as suas próprias palavras de derrota, as suas próprias queixas que você insiste em verbalizar, os seus próprios medos que ganham voz e os amplifica. Ele os transforma em ecos ensurdecedores que ecoam em sua mente e paralisam seu avanço, que o convencem de que não há saída, de que a situação é insuperável. É como se ele recebesse sua palavra negativa, seu decreto de derrota, e o projetasse de volta para você em um volume ensurdecedor, forçando-o a acreditar naquilo que você mesmo, por distração ou desânimo, declarou. Não é à toa que as Escrituras nos ensinam que a morte e a vida estão no poder da língua. Não se trata de uma metáfora poética, meu amigo, mas de uma verdade fundamental sobre a energia vibracional de nossas palavras e seu impacto direto em nossa realidade. A sua boca não é um instrumento neutro. Ou ela constrói pontes sólidas que o levarão até suas promessas, ou ergue barreiras intransponíveis que as bloqueiam, mantendo-o afastado. Qual você está construindo, com a escolha consciente ou inconsciente de cada palavra que pronuncia? A vigilância sobre suas palavras, portanto, torna-se a sua maior defesa contra a estagnação e, ao mesmo tempo, sua mais potente ferramenta de construção. É imperativo um exame honesto e constante de seu diálogo interno e, principalmente, externo. Que tipo de frequência você tem emitido para o universo? É uma frequência de queixa, de carência, de dúvida ou de gratidão, de fé, de expectativa positiva? É de falta ou de abundância? De incapacidade ou de potencial ilimitado, inerente à sua essência divina? O jogo da vida, a manifestação das promessas, é em grande parte um jogo de palavras, um jogo de afirmações. E para vencer, para manifestar as promessas que já são suas por direito divino, você deve aprender a controlar não apenas o que pensa, mas sobretudo o que fala. A cada palavra irrefletida, você pode estar sabotando sem perceber o seu próprio caminho, atrasando sua vitória. A cada palavra consciente, alinhada com a verdade divina,
você abre um portal. A escolha está sempre em sua boca, aguardando ser proferida, a cada instante. Depois de desvendarmos o paradoxo do ruído branco espiritual, que muitas vezes sabota nossas próprias bênçãos através de declarações inconscientes, chegamos ao ponto crucial. É o momento de desdobrar o véu sobre o manifesto da voz, as estratégias exatas para você declarar com autoridade divina e, finalmente, ativar as promessas de Deus em sua vida. Não se trata de uma magia ou de uma fórmula secreta, mas de uma compreensão profunda e prática da lei espiritual que governa a manifestação. Muitos perguntam, não é apenas dizer amém a uma oração? Não é só pedir a Deus? Ah, meu caro, é muito mais profundo do que um simples ritual de palavras vazias ou uma espera passiva. Existe uma tríade de ativação intencional, um caminho para que sua voz não apenas ecoe, mas ressoe com o poder criativo do universo. Primeiro, e fundamentalmente, está a fundamentação na rocha. Toda declaração poderosa e eficaz não brota de um desejo momentâneo ou de uma esperança vaga. Não, ela nasce, ela se enraiza, ela se sustenta na palavra de Deus. Quando você declara algo, não pode ser um mero "eu acho que" ou "eu espero que". Precisa ser um "Deus disse que", um "está escrito que", um "eu sei que a promessa de Deus é inabalável". É a verdade divina que dá peso e substância às suas palavras. Sem essa base sólida, sua declaração é como uma casa construída na areia, vulnerável a qualquer vento de dúvida ou adversidade. Você precisa imergir nas Escrituras, não apenas para lê-las, mas para absorvê-las, para que as promessas de saúde, provisão, paz, sabedoria se tornem parte integrante de seu ser. Incentive-se a uma busca ativa por esses versículos, por essas garantias divinas. Deixe que eles sejam o solo fértil de onde suas palavras brotam. É o conhecimento inabalável do que Deus já afirmou sobre você e sobre a sua situação que transforma uma simples fala em um decreto revestido de autoridade divina. Suas palavras devem ser um eco da palavra eterna. Em segundo lugar, e inseparável da primeira, temos a convicção vibracional. Não é suficiente apenas repetir frases bíblicas como um papagaio. Ah, não! É preciso que essas palavras ressoem em seu espírito, que você sinta a verdade delas vibrar em cada fibra do seu ser. Conectar a declaração à fé ativa e não a uma fé passiva que apenas espera. A fé ativa é aquela que se move, que declara, que age como se a promessa já estivesse cumprida. Não é sobre tentar enganar Deus, mas sobre alinhar sua própria vibração com a frequência da promessa divina. Você declara não como um desejo ardente de algo que ainda está por vir, mas como uma verdade que já existe no plano espiritual e está prestes a se manifestar plenamente na sua realidade física. Sinta essa verdade. Permita que ela inunde seu ser, que cada palavra seja carregada com a certeza inabalável de que o que você está falando é um fato, um decreto divino em processo de concretização. Essa convicção não é uma emoção passageira, mas uma certeza profunda que permeia sua fala e sua postura. É a certeza de que a palavra proferida está em total harmonia com a vontade do Criador e que o universo, em sua infinita obediência às leis espirituais, não tem outra opção senão manifestá-la. Por fim, a terceira parte essencial é a ponte do presente. Uma vez que você tem a fundamentação na palavra e a convicção em seu coração, a forma como você expressa essa verdade é crucial. Declare a promessa no tempo presente. Mesmo que a realidade física, aos seus olhos, ainda não mostre o que você está declarando. Por que isso é tão importante? Porque o universo espiritual não opera no tempo linear como nós. Para Deus, tudo é. A promessa já é uma realidade. Quando você a declara no presente, você está alinhando sua fala com a realidade divina. Você está puxando o futuro para o agora. Diga, eu sou curado a, em vez de, eu serei curado a. Declare, eu tenho a provisão abundante. Não, eu terei a provisão. Afirme, eu recebo a sabedoria divina para esta situação. E não, eu espero receber a sabedoria.
Essa é a visualização ativa verbalizada, a verbalização da fé que considera coisas que não são como se já fossem. É uma afirmação de posse, uma proclamação de que a promessa já é sua e está apenas aguardando sua manifestação plena na esfera visível. Para realmente internalizar essa prática, proponho um exercício que chamo de eco reverso. Pense agora em uma promessa de Deus que você anseia ver manifesta em sua vida. Pode ser cura, provisão, um relacionamento, paz mental. Em vez de apenas orar, com a mente focada na carência, Senhor, por favor, cumpre. Eu te convido a um momento diferente. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e com toda a sua convicção, declare em voz alta ou em seu coração. Eu agradeço porque, coloque a promessa aqui, está se manifestando em minha vida agora. Sinta a mudança energética em seu interior. Essa gratidão antecipada, essa declaração de posse, é o eco que inverte a rota da sua realidade, movendo-a da ausência para a presença, da falta para a abundância. Você não está pedindo, você está agradecendo pelo que já é, pelo que já está em processo de vir a você. Esta é a fé em ação, uma ação de reconhecimento e posse. E para que isso não seja apenas um exercício isolado, mas uma prática transformadora, sugiro a criação de um ritual diário de voz da vida. Pode ser a criação de um diário de declarações, onde você anota as promessas que está ativando. Ou pode ser um momento de ativação matinal ou noturna, dedicando alguns minutos a cada dia para intencionalmente declarar essas verdades sobre sua vida, sobre seus desafios, sobre seus sonhos. Integrar essas práticas de forma consistente no cotidiano é o que constrói a musculatura espiritual necessária para manifestar milagres. Não subestime o poder da consistência, da repetição intencional. Cada declaração é um tijolo na construção da sua nova realidade. Suas palavras são os arquitetos de sua experiência. Ao fazer isso, você está constantemente realinhando seu ser com a verdade divina, desmantelando o ruído branco espiritual e abrindo as comportas para o fluxo das bênçãos prometidas. A maestria da vida está, em grande parte, na maestria sobre suas próprias palavras. Chegamos agora a um ponto de virada, não apenas em nossa conversa, mas um potencial ponto de virada audível em sua própria existência. Percorremos um caminho juntos. Começamos na encruzilhada da fé, onde o cansaço e a confusão espiritual muitas vezes nos deixam à deriva. Desvendamos o mistério que envolve a manifestação das promessas divinas, percebendo que a chave não estava em forçar a fé, mas em usar com maestria aquela que já possuímos. Reconhecemos a centelha criadora em nós, a impressão digital divina que nos qualifica como co-criadores linguísticos, capazes de moldar a realidade com a força de nossas palavras. Confrontamos o insidioso ruído branco espiritual, a cacofonia de declarações negativas que, sem que percebêssemos, nos mantinha cativos, erguendo barreiras entre nós e as bênçãos. E, mais importante, mergulhamos nas estratégias do Manifesto da Voz, aprendendo a fundamentar nossas declarações na rocha eterna, a infundi-las com convicção vibracional e a pronunciá-las no presente, como verdades que já são, puxando o futuro para o agora. Reflita sobre esta verdade inquestionável. Deus não está em dúvida sobre sua palavra. As promessas divinas não oscilam, não hesitam, não precisam de sua aprovação para serem verdadeiras e eficazes. Ele, em sua infinita sabedoria e amor, já estabeleceu tudo. O que ele aguarda, o que o universo espiritual aguarda, é a sua voz, a sua declaração consciente, revestida de fé e alinhamento, para que o que já é, sim e amém, no céu, se materialize, se ancore, se torne tangível na sua terra, em sua vida cotidiana. Pense bem, meu amigo, o Criador nos deu o livre-arbítrio, e com ele, o poder de escolha, o poder de cocriar nossa realidade. Ele não impõe suas bênçãos. Ele espera que você as declare, que você as chame à existência a partir do que ele já determinou. Este é o momento para uma revolução vocal em sua vida.
Sua boca, essa ferramenta que você usa para expressar o que sente, para comunicar necessidades, para compartilhar ideias, não é apenas um canal para respirar ou para se alimentar. Ah, não! Ela é um portal, um canal de manifestação poderosíssimo. Com ela, você pode construir ou destruir, pode abençoar ou amaldiçoar, pode atrair ou repelir. A partir de hoje, com esta nova consciência, que tipo de realidade você escolherá construir com ela? Que palavras você permitirá que se tornem os alicerces de seu amanhã? Se este vídeo, se esta nossa conversa, acendeu uma nova chama em seu espírito, se transformou sua forma de ver suas palavras e o poder inerente a elas, então eu lhe convido a agir. Qual é a primeira promessa de Deus que você irá declarar com intencionalidade, com convicção inabalável, a partir deste exato momento? Não hesite, compartilhe sua decisão nos comentários. Sua declaração, sua fé vocalizada, pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa, que também se encontra na encruzilhada, precisa para despertar. Se o que compartilhamos aqui tocou sua alma e abriu novos horizontes em sua compreensão espiritual, por favor, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem, que precisa de um ponto de virada audível em sua própria jornada. E claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas chaves, as próximas revelações para uma vida plena de manifestação divina. A era do mistério, da espera passiva e da confusão espiritual acabou para você. Agora, você tem a clareza, a estratégia e o poder. Vá, meu amigo, vá e declare a sua promessa. O céu está ouvindo atentamente cada sílaba, cada vibração de sua fé. E a terra, essa matéria maleável que responde à sua palavra, está esperando ansiosamente para se moldar de acordo com o que você ousar pronunciar. Abrace o poder de sua voz e manifeste a vida abundante que lhe foi prometida.